em relação às derivações ventriculoperitoneais, todo mundo detesta shunt. Nós sabemos que é alguma coisa necessária, mas, em contrapartida, todos que já fizeram uma revisão de uma válvula sabem o quanto isso pode se tornar uma cirurgia que muitas vezes dá a impressão de ser uma cirurgia simples, mas acaba sendo uma cirurgia muitas vezes complicada e que pode ter verdadeiros pesadelos para todo neurocirurgião. Então, esse parágrafo ele foi escrito em 1976. Ele está nesse livro, que é um livro que eu particularmente tenho esse livro, que é o Controvérsias em Neurocirurgia, a edição de 76, e ele fala exatamente isso, ou seja, todos os shunts, todos detestam shunts, porque eles ficam obstruídos, eles infectam, eles migram, eles ulceram, eles perfuram, ou seja, todos têm, ou tiveram, ou terão problemas com revisões de válvula, mas, por outro lado, ninguém nega que eles são absolutamente necessários na condução dos casos de hidrocefalia. Então, quando nós analisamos de um ponto de vista epidemiológico, a hidrocefalia é uma entidade que ela representa uma porcentagem significativa em vários serviços aí de neurocirurgia. Enquanto que nos Estados Unidos, nesse trabalho já tem algum tempo, mas mais de 40 mil internações foram relacionadas à hidrocefalia com um custo bem elevado aí para o sistema de saúde americano, em uma média em torno, vamos colocar aí, se nós fizermos uma média aqui no Brasil hoje, talvez nós tenhamos aí em torno de 8 a 10 mil shunts aqui no Brasil, em torno de essa porcentagem de 5 a 18 mil, esse número nos Estados Unidos, vamos colocar aí mais ou menos umas 8 mil no Brasil, uns 15 mil nos Estados Unidos. E a derivação ventriculoperitoneal ainda é a técnica mais comumente utilizada, apesar de um avanço significativo da neuroendoscopia. Esse outro trabalho é um trabalho clássico também, publicado já há alguns anos, em que ele compara séries em vários hospitais em diferentes locais, então em Chicago, no Oregon, em Toronto e Paris, que foram as maiores casuísticas desse trabalho, e na Dinamarca. E o que é muito interessante é isso, ou seja, no primeiro ano de vida, nós temos uma queda significativa do número de shunts funcionando, ou seja, se nós colocássemos hoje 100 derivações, após um ano, nós teríamos em torno aí de 60% a 70% delas funcionando. E se nós fôssemos um pouco mais longe, com 5 anos, nós teríamos pouco menos de 50% das derivações funcionando. Então, independente do serviço, esse é um trabalho já tem algum tempo, a queda, a chance de um indivíduo ter uma válvula funcionando após 5 anos é de menos de 50%. Então, isso é um número bastante considerável. Quando nós analisamos quais são as causas nessas duas maiores séries, ou seja, todos os pacientes submetidos à primeira cirurgia de colocação de shunt, nós temos aí várias causas que acabaram ocorrendo e que levaram a uma revisão do shunt. Então, entre elas, obstrução, fratura de catéter, migração, hiperdrenagem e outras, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Nós podemos classificar de uma forma geral as complicações de válvula em dois grandes grupos. As complicações mecânicas, que podem ser, por sua vez, do tipo funcional ou mecânica propriamente dita, em relação ao tempo de ocorrência, se ela é precoce ou se ela é tardia, ao local onde ocorre ou ocorreu o mau funcionamento e as causas, que podem ser relacionadas à técnica cirúrgica, aqui representada pelo cirurgião, ao paciente propriamente dito, no caso o líquor, e à própria derivação, o shunt, que você coloca na cirurgia.
Em relação às complicações mecânicas, então nós temos as complicações precoces relacionadas à técnica cirúrgica, então a punção ventricular, a desconexão, a migração, a problemas relacionados aí a cicatriz cirúrgica, a qualidade do líquor, levando à obstrução precoce e a hiperdrenagem que alguns shunts ou que alguns pacientes podem desenvolver. É uma situação relativamente rara, não é tão frequente, mas em algumas situações isso é bem caracterizado em alguns tipos de válvula. Aqui é um exemplo clássico de uma hidrocefalia onde a punção foi considerada uma punção inadequada, ela passou aí o ventrículo, por um determinado momento essa derivação funcionou e depois ela acabou, essa criança, voltando com sinais aí de mau funcionamento. Aqui outros exemplos, como a questão do catéter pré-peritoneal, que ocorre mais comumente em pessoas aí obesas, dificuldade na identificação aí da região peritoneal e, às vezes, a presença de tecido gorduroso confunde o cirurgião e, muitas vezes, esse catéter pode ficar alojado na região aí pré-peritoneal. Ou, nesse outro caso, vocês estão vendo aqui, um catéter muito curto, ou, no outro, um catéter extremamente longo e aqui, numa situação onde a punção ela foi, embora um ventrículo relativamente grande, mas o cirurgião conseguiu fazer uma punção aí lateralizada. Nesse outro caso aí do meio, uma chamada assinatura do cirurgião, né, onde há múltiplos catéteres. Aqui, uma punção, na passagem, na tunelização do catéter, a realização aí de um hemotórax, bem importante aí do lado direito, porque a tunelização foi feita na região infraclavicular, então levando uma complicação aí pouco frequente, mas é possível. Outros casos como perfuração de alça intestinal. Nessa peça que vocês estão vendo aqui, uma punção, um catéter muito longo no neonato, levando a uma hemorragia e, consequentemente, muito provavelmente, uma hemorragia causada aí pela punção ventricular e esse paciente aí acabou indo a óbito. Problema de cicatriz. Então, isso também na população pediátrica é muito frequente. A realização, às vezes, de uma trepanação um pouco mais alargada acaba pela pressão, que é muitas vezes importante nas crianças em relação à hidrocefalia, e a fragilidade da complacência tecidual, você tem aí uma bolsa de líquor e que muitas vezes você tem que acabar revisando por conta de uma trepanação mal feita. Aqui vocês estão vendo também uma hemorragia causada na tentativa de retirada de um catéter ventricular e à direita múltiplos catéteres utilizados aí numa hidrocefalia multiseptada. Outras complicações também, essa menos frequente, uma complicação relacionada a um cálculo vesical. Então, aqui houve uma perfuração da bexiga e a presença do catéter cronicamente formou um cálculo, como vocês estão vendo aqui no raio-x simples, um cálculo muito grande que acabou tendo que ser removido através de uma cirurgia urológica. Ou, em algumas situações, quando existe a persistência aí do canal inguinal, a migração do catéter em direção à bolsa escrotal, levando também à necessidade de urgência na remoção desse catéter. Outros problemas também podem ocorrer, como vocês estão vendo aqui, que é a exposição de catéter, muitas vezes passando muito superficialmente pela pele, ou na tunelização, ou até mesmo, dependendo do designer da válvula, a ulceração que ocorre muitas vezes quando a criança tem a cabeça muito grande. Isso é mais comum em pacientes acamados e crianças com a cabeça muito grande,
fica em contato com a válvula, levando à ulceração do material e à ulceração da pele pelo material. Aqui uma outra complicação num paciente adulto, uma hidrocefalia, e que esse paciente desenvolveu um hematoma subdural pós-DVP. Nesse caso, muito provavelmente, entre a punção ventricular e a conexão do material, provavelmente saiu muito líquor e é possível que tenha ocorrido esse hematoma numa hiperdrenagem aguda e atrogênica, ou até mesmo uma lesão de alguma veia cortical que não foi observado no momento e formou esse hematoma enorme que acabou tendo que ser operado logo em seguida. Essa é uma situação também que eu já citei anteriormente, que é a perfuração de alça intestinal. Então, pacientes com múltiplas revisões de válvula, nós temos que tomar muito cuidado na abertura da cavidade peritoneal. Nesse caso em especial, foi uma criança em que nós tentamos a colocação do catéter utilizando o trocáter, e nesse caso não foi bem sucedido, porque o trocáter acabou levando uma perfuração de alça. Como vocês estão vendo aqui, um pneu peritônio, e esse garoto foi levado a uma laparotomia, onde constatou-se, então, uma lesão bilateral do cólon transverso. Foi tratado e depois esse garoto ficando bem, sem maiores problemas, mas fica aí a informação de que abdômen já previamente operado não é recomendável, não deve ser utilizado nenhum tipo de punção, como por exemplo o trocáter. É melhor a abordagem direta e, quando há dúvida, chamar alguém para a realização desse procedimento. Aqui um outro caso interessante, muitas vezes aparece aí na UE, algumas condutas que surgem, que são pacientes que alguém indica uma ligadura da válvula. Isso não deve ser feito de forma sem que haja uma observação do paciente, e na maioria das vezes a ligadura ela não deve ser realizada. O que a melhor conduta aí é a retirada do catéter distal, a colocação desse catéter numa bolsa de derivação ventricular externa e a observação desse paciente, mas jamais a ligadura do catéter na tentativa, por exemplo, como nesse caso, isso foi tentado para que houvesse uma dilatação ventricular. Esses pacientes muitas vezes têm uma complacência muito baixa e na ligadura de uma válvula você pode provocar uma hipertensão intracraniana aguda e levar o paciente aí a consequências desastrosas. Problemas bizarros como esse, nós tivemos há alguns anos um paciente que foi encaminhado de uma cidade próxima ali da região de São José dos Campos, onde tinha sido feita uma derivação ventriculoperitoneal por uma causa infecciosa neonatal, e esse paciente veio para a gente com essa lesão temporal direita, e que após a cirurgia, a ressecção da lesão, nós observamos que, na verdade, tratava-se de um tumor miofibroblástico inflamatório causado pela presença crônica do catéter aí na base do temporal, levando à formação dessa lesão. Isso foi uma complicação muito rara, mas já tinha sido previamente descrito em pacientes que tinham sido feito radioterapia, e nesse caso, um paciente com uma derivação sem radioterapia, mas com histórico de infecção prévia. Em relação às complicações mecânicas tardias, nós temos aí a questão da degradação do material, da hiperdrenagem, que aí sim é algo muito mais frequente, que é a hiperdrenagem crônica, e o pseudocisto abdominal. A relação do material, nós sabemos que a composição do catéter, ele é basicamente, você tem o bário. O bário ele é utilizado na incorporação do silicone e para que a gente possa visualizar esse catéter. Isso, cronicamente, é uma reação de corpo estranho,
uma reação imunológica, e a formação, como alguns de vocês já tiveram a oportunidade de revisar válvula colocada há alguns anos, e a formação desses verdadeiros cordões aqui de cicatriz na região cervical, na região abdominal, da cicatriz abdominal, e na tentativa de retirada desse catéter, muitas vezes há uma fragmentação ao longo da retirada, o que não é possível na grande maioria dos casos. Esse problema ele foi resolvido já há muitos anos, mas infelizmente ainda nós temos alguns fabricantes de válvula que persistem com a colocação do bário em toda a extensão do catéter. Então, como vocês estão vendo aqui, há na parte de cima uma válvula totalmente baritada, e na parte de baixo, o que hoje é preconizado, é o silicone apenas com filete de bário em torno aí do silicone para que a gente possa visualizar no raio-x. Só essa mudança, que já tem alguns anos isso, reduziu, praticamente eliminou o problema de degradação distal das derivações ventrículo-peritoneais. A questão da hiperdrenagem, sempre fica aquela dúvida se é uma hiperdrenagem ou se nós temos aí a questão do chamado slit ventricle, ou ventrículo em fenda. O ventrículo em fenda é uma situação muito rara. São poucos pacientes que apresentam isso de fato. O que nós vemos, na maioria das vezes, é que a utilização das válvulas a pressão, e no nosso caso, nós utilizamos muitas válvulas de baixa ou de média pressão, cronicamente o que ocorre? Essa válvula ela reduz muito a dimensão da cavidade ventricular e, com o tempo, o plexo coroide ele vai em direção às perfurações do catéter ventricular e isso vai levar a uma obstrução do catéter, levando então a uma complicação aí do tipo mecânica obstrutiva. Então aqui, na verdade, o problema é uma hiperdrenagem crônica em função do tipo de válvula utilizada, levando a uma complicação óbvia que será a obstrução do catéter proximal. Essa mesma obstrução do catéter proximal ela tem que ser muito bem... quando se faz uma revisão na tentativa de retirada desse catéter, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, um catéter ventricular, ao olhar, ao visualizar essa imagem, num primeiro momento o cirurgião ele é traído na ideia de que esse catéter está tranquilo para ser removido do ventrículo, tem uma cavidade ventricular grande, esse catéter vai sair facilmente. Mas não se esqueçam que é essa equação que eu mostrei para vocês aqui, ou seja, o catéter, aquilo só ocorreu porque cronicamente o plexo coroide tomou conta da parte proximal do catéter. E isso, na tentativa de retirada desse catéter, muitas vezes pode ocorrer isso que vocês estão vendo aí, uma hemorragia ventricular. Então, há uma técnica que é a colocação desse estilete dentro do catéter e a utilização do monopolar, uma coagulação baixa, para que você possa, com um gesto, uma torção leve do catéter, descolar o plexo coroide. Mas vale lembrar também que, se esse plexo coroide, de fato, não permitir a remoção, é melhor você sepultar na ponta do catéter e deixar esse catéter quieto, sem tentar remover esse catéter sem a identificação proximal dele. A hiperdrenagem também, nós temos situações como essa, mais comuns em pacientes adultos, em especial idosos, onde nós colocamos derivações ventrículo-peritoneais para tratar a hidrocefalia de pressão normal. Em algumas situações, cronicamente, há um descolamento aí do parênquima e a formação dessas coleções. A conduta nesses casos, num primeiro momento, não é a retirada da válvula, e sim a drenagem do hematoma. Na maioria das vezes isso resolve, e quando não resolve, aí sim vale aquela dica que você tem que exteriorizar o sistema, tentar aos poucos
subindo a bolsa de derivação na tentativa de que o ventrículo possa dilatar e aí você rever o caso, ou fazendo uma terceira ventriculostomia ou colocando um outro tipo de válvula, preferencialmente uma válvula que eu vou comentar logo à frente, a volume do tipo Orb Sigma, para minimizar o efeito causado por essas válvulas aí à pressão. E como eu disse alguns slides atrás, nós temos então as complicações mecânicas e, por outro lado, as infecciosas. As complicações infecciosas, elas são muito mais frequentes na população pediátrica e esses fatores são muito relevantes e aumentam muito a chance de infecção nesses pacientes, como a prematuridade, a questão da mielomeningocele, por uma razão óbvia, de que, na verdade, já é uma fístula licórica, então aumenta o risco de infecção, a crianças desnutridas, lactentes, a internação prolongada, e aí, como vocês estão vendo aqui, problemas relacionados à cicatrização são fatores muito relacionados à infecção. A outra característica, a outra complicação, agora distal, é a chamada pseudocisto abdominal, que é a formação desse grande cisto em torno aí do catéter. É bem característico você fazer ou um ultrassom ou uma tomografia que mostra o catéter no interior do cisto. Então, isso é uma reação inflamatória que pode ser ou infecciosa ou não infecciosa. Num trabalho que nós fizemos há alguns anos, na maioria dos nossos casos, nós não identificamos agentes, germes, mas a etiopatogenia desse problema, na maioria das vezes, é um problema relacionado a uma infecção crônica e a formação desse pseudocisto. A conduta no pseudocisto é a remoção do cisto, então a remoção do catéter, que é feita através de uma incisão logo abaixo aí da clavícula. Você aspira boa parte desse conteúdo líquido através do catéter distal e evitando qualquer abertura da cavidade peritoneal. Mesmo aberturas como tipo laparoscopia, na maioria das vezes, não são necessárias para o tratamento do pseudocisto. Só a retirada do catéter já é suficiente para que esse cisto desapareça daí 1 ou 2 semanas. Em relação às infecções, o que nós sabemos é que durante o procedimento ou em algumas situações como aqueles fatores em que exista a possibilidade de um germe estar circulando, esse germe vai acabar se aderindo ao silicone, ao material, através dessa propriedade chamada de um glicolipídio que a bactéria tem, ela adere ao material e com isso vai levar todo um processo infeccioso, inflamatório e posteriormente infeccioso, com sinais aí de mau funcionamento dessa válvula. Em relação à técnica cirúrgica, nós tivemos um trabalho publicado em 1992 pelo grupo do Schultz, esse trabalho é muito citado, em que após uma instalação de um protocolo rígido, esses índices caíram para quase zero. Outros trabalhos tentaram mimetizar ou tentaram chegar aí próximo a esse valor. O que se aceitaria num valor razoável seria, num hospital, por exemplo, como o Hospital das Clínicas, em torno aí de 5% a 10%. Qualquer cifra acima disso deve ser revista, porque algum problema existe na condução do processo, porque acima de 10% o número já é muito alto. E as variáveis associadas, então, ao aumento da incidência de infecção, você tem aí, primeiro, a fístula licórica, então a importância da técnica cirúrgica, o contato com o material e lembrar sempre que existe a neuroendoscopia, então algumas situações de pacientes que podem ser feitas ou pode ser indicada a neuroendoscopia, isso deve ser feito para minimizar aí o risco de uma infecção de válvula. Isso é o grande pesadelo para qualquer neurocirurgião que trabalha aí também com hidrocefalia, que é a formação
de infecções e as septações ventriculares. Nós podemos também, eu tenho uma aula só sobre septação, sobre tratamento de hidrocefalia multiseptada, e a gente pode também, numa eventual situação, falar especificamente quais são as condutas aceitas aí para o tratamento da hidrocefalia multiseptada, mas hoje nós sabemos que a endoscopia ela melhorou muito a situação, mas não é o único tratamento. Muitas vezes nós temos que associar técnicas, mas a hidrocefalia multiseptada é um problema crônico e progressivo, porque essas septações elas surgem através de uma reação inflamatória. Então você resolve o problema hoje e algum tempo depois novos cistos surgirão por formação desses septos intraventriculares aí e levando a situações bem complexas como essa aí que eu estou mostrando. Como disse, a endoscopia ela resolve em boa parte aí dessas hidrocefalias multiseptadas, como esse caso aqui, um cisto associado aí ao ventrículo e a uma perfuração endoscópica, uma grande perfuração, comunicando então o cisto com o ventrículo, tratando aí esse paciente sem a necessidade de múltiplos catéteres. Agora, algumas palavras em relação a shunts. Nós temos, então, primeiro, a questão do mecanismo, como um shunt funciona. Então, nós temos as chamadas válvulas de primeira geração, que eram válvulas mais simples, principalmente compostas de um cone e uma esfera, ou, eventualmente, um diafragma, que tentava limitar a drenagem licórica, ou uma fenda proximal ou distal. Essas válvulas ainda elas existem, nós conseguimos encontrá-las aí no mercado em algumas situações pontuais. Válvulas mais modernas, quando foram instalados alguns mecanismos nas válvulas, como o sistema anti-sifão ou antigravitacional, no caso a válvula produzida pela Esculap, a MITIC, a Medus, que foi uma das primeiras válvulas ajustáveis externamente, então o indivíduo é capaz de mudar a abertura através de um magneto, de um ímã, você pode mudar a abertura da válvula, aumentando ou reduzindo assim o fluxo determinado pela clínica do paciente. Outras válvulas, então, surgiram. Caso a Orb Sigma, é uma válvula, que eu vou falar logo em seguida, que ela tem uma característica que é única, que é a possibilidade da drenagem licórica ser mais próxima do normal, ou seja, em torno de 20 ml por hora. E ela é uma válvula regulada a volume e não a pressão. Ela tem, na grande maioria das vezes, ela regula através do mesmo volume. Então, ela mantém um padrão de drenagem muito próximo ao fisiológico. E ela serve principalmente em casos de hidrocefalia crônica ou hidrocefalia de pressão normal com uma efetividade muito alta. Recentemente, alguns mecanismos têm sido testados, como a telemetria, que é a tentativa de regulação da pressão da válvula através de sistemas aí, por Bluetooth ou por outros mecanismos, mas são válvulas que ainda estão mais na fase de pesquisa do que, na verdade, à disposição aí no nosso mercado. Então, aqui uma válvula clássica, chamada válvula Rakin, então a válvula aí, um mecanismo de mola, um sistema de saída. Aqui à direita, um mecanismo antigravitacional, aí, a válvula da Esculap, que é a MITIC, ou seja, é um sistema de esferas que mudam a posição de acordo com a postura do paciente, limitando assim a drenagem licórica. E aqui o mecanismo relacionado aí à Orb Sigma. Então nós temos, entre aspas, três períodos de funcionamento da válvula. Nós temos um período inicial
que ela funcionaria aí bem no início como uma válvula de pressão. Na grande maioria das vezes, essa válvula vai funcionar como naquele padrão, ou seja, na curva, naquele padrão de volume, mantendo uma drenagem constante, em torno de 20 ml por hora, e em situações excepcionais, quando há um aumento da pressão intracraniana, há um sistema de segurança na válvula que permite que ela abra e tente, por sua vez, minimizar os efeitos aí, tentando drenar o líquor até que a gente possa fazer aí alguma coisa aí para o paciente. Vocês estão vendo aí esse modelo, como ela funciona. Então, a válvula é uma válvula standard que tem uma regulação à pressão, vocês estão vendo aí, e uma válvula como a Orb Sigma, que é a regulação a volume, mantendo uma drenagem licórica bastante constante. Então, o mecanismo interno dela, ela tem um pistão, que é esse pistão central, e um diafragma. E esse pistão ele é fixo e o que move é o diafragma, permitindo assim essa drenagem em torno aí de mais ou menos 20 ml hora. Aí vocês estão vendo o pistão, como ela é por dentro, e o diafragma que sustenta esse pistão, mantendo então a drenagem constante. Então, aquilo que eu já falei para vocês, são 3 estágios. Um primeiro estágio, que é bem inicial, e depois, onde ela funciona na grande maioria do período, em torno aí de 20 ml hora. E em situações excepcionais, quando há um aumento da pressão intracraniana, ela acaba tendo um mecanismo de segurança e abrindo esse diafragma, permitindo assim uma drenagem maior de líquor. Ela, diferente da válvula, a pressão ela não se altera com a posição do paciente, então independente ele estando deitado ou em pé, ela mantém um fluxo constante. E isso é o diferencial dela em relação às outras válvulas a pressão que tem no mercado. Algum tempo atrás, nós fizemos um trabalho em que nós analisamos qual a influência, se a válvula por si tinha algum diferencial em relação à complicação. Na época, nós testamos vários modelos e nós observamos que a nossa curva era muito similar àquele trabalho que eu mostrei para vocês. Ou seja, no primeiro ano, há uma queda significativa e após 5 anos, a queda é ainda mais significativa, quase que 20%, 30% apenas dos pacientes têm a mesma derivação após 5 anos. Quando nós comparamos uma válvula comum de drenagem a pressão com a Orb Sigma, a diferença é muito significativa após o primeiro ano. Então, vale lembrar que durante o primeiro ano, as causas são muito parecidas, independente do tipo de válvula. A diferenciação ela vai ocorrer após o primeiro ano. E isso é bastante significativa, com um número muito menor de revisões tardias do que válvulas reguladas aí à pressão. Outro fator importante é a questão da experiência. Então, quando nós comparamos aqui o cirurgião mais experiente com, por exemplo, um residente menos graduado, é claro a diferença, porque as complicações serão muito maiores naquele residente menos graduado. E também, não só a questão de residência, mas quando nós comparamos um cirurgião que tem mais experiência com a hidrocefalia com outro que não tem, isso também vai aparecer, ou seja, muito mais complicações para aquele cirurgião que não está muito habituado à hidrocefalia. Bom, a técnica cirúrgica, mais ou menos vocês estão já muito habituados, mas algumas particularidades. Então, o preparo ele deve ser bem rigoroso, a tricotomia deve ser feita no local e a menor tricotomia possível para minimizar aí o risco de lesão durante a realização da tricotomia, lesão de pele e manipulação da mesma. A trepanação ela deve ser pontiforme, simplesmente suficiente
para que o catéter ventricular possa ser inserido sem grandes problemas. Nós utilizamos o tunelizador, né, que minimiza também outras incisões desnecessárias. E em lactentes, o trocáter pode ser utilizado. Atualmente, eu prefiro uma incisão periumbilical e eu utilizo o trocáter somente para colocação do catéter já com a cavidade exposta. Então, aqui acho que tem muito para vocês, na verdade, a questão da... esse é um ponto interessante, a bolsa subgaleal. Na verdade, é um gesto único. Você introduz a tesoura com ela fechada, você abre e pronto, a bolsa está pronta. Não tem essa de ficar divulsionando o subcutâneo, porque você só vai criar espaço morto e, às vezes, pegar ainda algum vaso que vai te formar um hematoma ali na região. Então, tomar muito cuidado também na confecção da bolsa subgaleal. A questão do trocáter, quando a utilização do trocáter, ele deve ser feito sempre a punção em direção ao flanco esquerdo, esvaziamento da bexiga e aí sim a realização da punção, né, tomando sempre esses cuidados. Materiais inúteis. Então, isso volta e meia, vocês vão ver cirurgiões menos habilitados aí no tratamento da hidrocefalia, que gostam desse tipo de material. São materiais completamente inúteis na cirurgia da derivação ventriculoperitoneal, como, por exemplo, esses protetores de catéter. Aqui, nesse caso, uma criança que foi colocada uma válvula muito maior do que a pele dela suportava, então ela ulcerou por uma colocação inadequada do material. A hemorragia, como eu já mostrei para vocês, o número mínimo de fixação dessas válvulas, ou seja, tentar minimizar a sutura e sempre tentar deixar o nó para baixo, porque o nó, principalmente em lactentes, ele pode também ser um motivo de ulceração da pele, se ele ficar próximo à pele. O catéter totalmente baritado, ele deve ser banido da neurocirurgia, então entender que esse catéter não deve ser utilizado, o catéter distal. E essas válvulas que têm esse monte de pontos de fixação, na grande maioria das vezes, isso é totalmente desnecessário. Obviamente, existem alguns casos muito particulares que pode ser utilizado. Por exemplo, quando você faz uma derivação ventrículo subgaleal, obrigatoriamente você tem que fixar o catéter através de um conector, senão o catéter vai migrar. Ou uma derivação ventrículo peritoneal sem válvula, ou avalvulada, mesma situação. Mas esse tipo de designer da válvula, não há necessidade de uma fixação. Isso é um gesto cirúrgico que não traz nenhum benefício. O menor número de conexões, então isso é outra coisa muito importante. E vocês estão vendo aí alguns tipos de catéteres ventriculares. Felizmente, alguns deles não existem mais, como, por exemplo, esse catéter que tem uma franja, no caso aqui, o segundo catéter, de cima para baixo, tem uma franja. Essa franja é um verdadeiro pesadelo para ser removido isso numa revisão de válvula. Então, esses catéteres simplesmente não se utilizam mais. Bom, então, em resumo, essa é uma aula básica de complicação. Vocês devem entender que existem complicações aí, relacionadas à parte mecânica e à parte infecciosa, e entender bem que essas complicações muitas vezes estão relacionadas aí à técnica cirúrgica. Então é importante nós realmente nos esforcemos para que a técnica cirúrgica seja mais apurada possível, porque isso minimiza muito o risco de problema que você vai ter nessas derivações, independente da idade. Saber cada detalhe aí é muito importante, né? Então, isso fica aí uma dica. E conhecer o material. Então, isso
Eu concordo que no nosso hospital, por uma razão de pregões, a parte aí administrativa, quase que todo ano há uma mudança de material. Isso é, de certa forma, ruim, porque, bom de um lado, porque vocês acabam tendo contato com outros materiais, mas ruim, porque vocês acabam não tendo muita experiência com o material adequado. Então, isso tem que ser também uma particularidade. Mas quando você trabalha fora, você tem uma chance de escolher melhor o seu material. Então, conhecer bem o tipo de material que você vai utilizar, isso é importante. E a questão também do tipo de válvula, a Orb Sigma, ela é sem dúvida alguma uma válvula muito melhor para tratamento de hidrocefalia crônica, como por exemplo a hidrocefalia do adulto. E ela deve ser utilizada ao invés, na tentativa de utilização dessas válvulas reguláveis. Isso, na verdade, muitas vezes é muito caro e sem um benefício, né? Eu sempre costumo dizer isso. Você tem as válvulas com regulação à pressão e você tem as válvulas autorreguláveis, que são essas válvulas tipo, eu mostrei para vocês, a MITIC, a CODMA e outros no mercado. Na verdade, você só introduz algo a mais no mecanismo que é o mesmo, ou seja, é uma válvula a pressão com um diferencial a mais. Então, no caso aí, muitas vezes essas válvulas também têm problemas de hiperdrenagem, como outras, e além do que, o fato do paciente ter uma válvula e você ficar controlando isso é um problema, porque sempre o paciente acaba te procurando para que você resolva o problema dele. Então, as indústrias foram inteligentes e transferiram a responsabilidade para o neurocirurgião, que aceitou ficar fazendo isso aí com essas válvulas reguláveis ou por um magneto ou por outro mecanismo. Ok?